E Nova York está sediando o maior evento global de varejo. A NRF discute as tendências para o setor e esse ano as mudanças provocadas pela inteligência artificial no consumo está entre os principais pontos. Priscila Asbeck vem conversar com a gente direto da feira e traz um pouco mais sobre os detalhes. Pri, bem-vinda, bom dia para você. Como é que está a movimentação por aí? Conta pra gente o que é discutido, as novidades. Oi, Muri, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Muri, centenas de exposições de empresas por aqui, muita tecnologia apresentada, também inteligência artificial, que é um dos focos desse evento, com painéis, então, que discutem as tendências para o varejo em 2026. Eu anotei já aqui algumas das tendências que estão sendo comentadas aqui nessa feira da Federação Nacional do Varejo, que traz, então, diversos participantes, o CEO, por exemplo, Matthew Shea, que vai falar agora e está falando aqui num painel que acontece ao meu lado, junto com a CEO da Abercrombie, que é uma das principais varejistas de moda aqui dos Estados Unidos, e o que eles estão dizendo, alguns dos principais assuntos comentados e também as tendências, que neste ano incerteza é a palavra-chave para o setor e, segundo a Federação Nacional de Varejo, essa instabilidade também abre espaço para transformações profundas, principalmente impulsionadas pela tecnologia. Então, eles falam que a inteligência artificial deixou de ser promessa, virou realidade, que em 2026 a inteligência artificial passa a ser onipresente no varejo com os chatbots e os assistentes virtuais, e as expectativas são de um crescimento nos investimentos feitos em inteligência artificial. Inclusive, eles citam os dados de uma consultoria de dados, a International Data Corporation, que prevê que haja um aumento de 31,9% ao ano de investimentos em inteligência artificial entre 2025 e 2029. Alguns dos casos mais comentados são das grandes varejistas. O Walmart, por exemplo, é um dos expositores aqui desse evento, e o que eles falam é que o Walmart é um case de uma das empresas que conseguiu trazer essa presença em diferentes canais, nos canais digitais, nos canais físicos, com entregas no mesmo dia, também experiências digitais nas lojas físicas e vice-versa. Então, eles falam sobre essa integração muito forte que esses grandes varejistas também estão buscando para conseguir se inserir em todas essas mudanças provocadas pela inteligência artificial. Ainda assim, uma outra questão que eles apontam é que as lojas físicas vão continuar tendo um movimento crescente. Eles falam que os shopping centers, por exemplo, que muitos davam como ultrapassados, tiveram um aumento de fluxo e de pessoas indo aos shopping centers fisicamente, e eles falaram que isso deve continuar subindo em 2026 e que os shopping centers aqui nos Estados Unidos estão buscando experiências imersivas, também entretenimento e espaços pensados para a socialização, que é uma resposta para fazer o consumidor sair de casa e ter essa presença na loja física. Uma outra questão também que eles apontam aqui é a mudança dos varejistas e adaptação por causa do impacto dos medicamentos para perda de peso, que já são usados por mais de 10% da população nos Estados Unidos. Então, algumas varejistas falam sobre como eles estão tendo que diminuir os tamanhos, inclusive das sopas aqui nos Estados Unidos, para atender a essa mudança de perfil dos consumidores. E essa é uma das outras tendências que são apontadas para 2026. E eles falam também sobre as gerações Z e Alfa. A geração Z é a geração formada por pessoas entre 14 e 29 anos e a geração Alfa até 13 anos. E eles falam que essas gerações seguem sendo forças transformadoras e falam que eles são consumidores digitais, exigentes, mas também voláteis, e dizem que as experiências integradas entre o físico e o digital são demandas dessas gerações, desses consumidores dessas gerações, e eles destacam que esses consumidores rejeitam marcas que erram o tom e valorizam a autenticidade. E aí, nas previsões da NRF, dessa feira, então, que acontece do varejo, eles falam que o TikTok não é mais a única plataforma que tem um predomínio entre os jovens. Eles falam também sobre o crescimento de plataformas como Reels, YouTube Shorts e comunidades mais fechadas. E eles falam que a inteligência artificial deixa de ser algo hype, se torna algo obrigatório. Então, essas são algumas das tendências para 2026. E um outro ponto também que é muito discutido por aqui, Muri, é a mudança na forma como os consumidores lidam também com o varejo, lidam com o comércio. Então, por exemplo,
a Abercrombie vem falando em alguns dos painéis que tem participado aqui que a inteligência artificial mudou a experiência de compra. Então, aquela lógica tradicional baseada nos rankings, em que a gente coloca ali no mecanismo de busca qual o produto que quer e aparecem vários rankings, que isso está sendo modificado, isso está sendo alterado, e o que está aparecendo agora é a relevância, o contexto e a confiança, porque os consumidores com a inteligência artificial, com o ChatGPT, também com ferramentas do Google, agora passa a fazer perguntas completas sobre o que eles querem comprar. Então, os executivos dizem que a experiência digital começa a se aproximar da loja física quando a gente chegava ali para um vendedor e perguntava: olha, eu tenho um casamento no final de semana, eu preciso de uma roupa de tal cor, de tal modelo. Então, isso agora se torna possível também no ambiente digital com essa inteligência artificial e com esses aplicativos como o ChatGPT e também a ferramenta Overview do Google. E eles falam que isso traz, claro, muitas mudanças, tanto para as marcas e para as varejistas que precisam adaptar os seus algoritmos para que eles atendam a esses mecanismos de buscas dessas novas ferramentas de inteligência artificial, quanto eles precisam aprimorar suas experiências na loja física para atrair esses clientes. Então, essas são algumas das tendências que a gente está acompanhando por aqui, Muri. Eu estou aqui num andar, ó, você está vendo aqui bastante gente. Agora está num momento em que até tem menos gente, estava mais lotado, porque as pessoas estão acompanhando o painel que acontece aqui do lado com o presidente da Federação Nacional do Varejo, também com a Abercrombie e com uma executiva da American Express. Então, eles estão discutindo algumas dessas tendências, mas é um pavilhão enorme aqui em Nova York, tem 5 andares. Eu já dei uma voltinha aqui rapidamente, mas lá embaixo também algumas aplicações de inteligência artificial, por exemplo, drones que já fazem entregas de produtos, por exemplo, do Walmart, e outras aplicações que já estão sendo também apresentadas nessa Feira do Varejo. A gente vai ficar aqui ao longo do dia hoje mostrando algumas dessas principais novidades e também o que tem de mais interessante, as tendências para o varejo aqui em 2026. Conteúdo exclusivo aí para o CNN Money. Volto com você, Muri. Muito chique, Pri. Obrigada, viu, pelas informações. Pelo menos aí você fica quentinha também e se abriga do frio de Nova York. Bom trabalho para você por aí, então.